sabe ações de graças pelo Campeonato Carioca desse ano? Coisa linda. Vocês já viram a torcida do Botafogo cantando Não Se Compara? Olha, parece uma assembleia calvinista, debaixo do fogo pentecostal. Uma coisa gloriosa. Mas é muito bom voltar aqui ao público da igreja na condição de campeão carioca. E que a igreja diga amém. Então tá bom. Lá na igreja a gente tem uma reunião de libertação toda quinta para flamenguistas. Eles entram, são curados, é um negócio maravilhoso, liberta mesmo. Muda tudo. Irmãos queridos, eu estou lá na nossa igreja, na Barra, fazendo uma exposição sobre o Evangelho de João. Então, o que eu tenho procurado fazer? Das exposições bíblicas, é claro que o compasso não é o mesmo, uma vez que lá eu estou expondo o Evangelho de João semanalmente, e aqui uma vez por mês. Mas o que eu faço? Eu procuro extrair o que eu julguei mais importante nessas exposições bíblicas, e então, assim, trazer para o púlpito da nossa querida Igreja Betânia. E, portanto, hoje, fiz uma exposição pela manhã sobre João, capítulo 8, e é o texto para o qual eu gostaria de chamar a atenção de todos nessa noite. João, capítulo 8. Se já fiz uma exposição sobre este texto aqui na Igreja Presbiteriana Betânia, vocês podem ter certeza que não será a mesma. É claro, o tempo muda, nossas vidas também, a percepção do texto das Sagradas Escrituras e o nível de iluminação projetada pelo Espírito Santo no texto, mediante o diálogo com os estudiosos desta mesma passagem, que ao longo desses 2000 anos examinaram e lançaram, portanto, muita luz sobre o texto. João, capítulo 8, versículo 1. É uma narrativa bíblica. Então, nós encontramos na palavra de Deus sessões doutrinárias e sessões narrativas. Das narrativas do Novo Testamento, poucas nos ajudam tanto a entender o espírito e a essência do Evangelho quanto esta. Aqui Jesus é revelado com absoluta clareza, como também o poder corruptor das instituições religiosas e como que o Evangelho pode nos proteger de padres e pastores. Então vamos ao texto, João capítulo 8, verso 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Ele havia passado aquela madrugada no monte, depois de um dia de conflito, de debate, de acusações sofridas no templo, em Jerusalém. Então, ali uma distância de aproximadamente 1 quilômetro, o Senhor Jesus sai do templo, passa pelo vale de Cedron e sobe o Monte das Oliveiras. De madrugada, o texto diz que ele volta novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Havia várias lideranças e mestres e teólogos, intérpretes da lei, ali no pátio do templo, que era uma extensão muito ampla, pregando sobre o Velho Testamento, mas quando o Senhor Jesus aparece, os que ali se encontravam presentes, partem para a direção de Cristo. O que nos ensina, portanto, aqui eu não posso deixar passar em branco este fato, embora ele não faça parte do eixo central do que gostaria de tratar nesta noite, mas aqui fica uma lição para todos nós. Jamais cave oportunidade para pregar. Porque a nós nos cabe aprofundar o nosso ministério e a Deus determinar a sua extensão. Me lembro
de ter sido procurado por um jovem pregador do Nordeste que me disse a seguinte coisa: eu quero ser um grande pregador. Falou nesses termos para mim: quero ser um grande pregador. Ao que me virei para ele e disse: procure, antes de ser um grande pregador, ser um grande amante. Amar a Deus e aos homens, ser santo, porque se você for santo, se você amar as pessoas, amar o Evangelho, amar a Cristo, amar o Pai, você vai ver na Bíblia o que os teólogos não conseguem enxergar. Haverá originalidade na sua pregação, e você pregará passando a impressão para as pessoas que você tem interesse pelas suas vidas. O nosso trabalho de pregador pressupõe amor. Nós nos levantamos para falar porque amamos as pessoas, e a boa, a santa, gloriosa pregação flui desse amor que nos remete para as Sagradas Escrituras, que nos coloca de pé e que é fogo nos nossos ossos. Por isso que quando Jesus aparece, as pessoas o cercam para ouvir a sua mensagem. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Lembro-me que na minha última pregação aqui na Igreja Betânia, enfatizei este fato, que o Senhor Jesus é encontrado frequentemente no Novo Testamento ensinando. Portanto, não venha para uma igreja como essa apenas em busca de uma experiência mística que o saque dos seus problemas. Procure entendimento, procure conhecer a verdade. Empregue o seu cérebro, porque os cristãos que mais sofrem, tropeçam, os mais problemáticos, costumam ser aqueles aos quais falta entendimento da verdade. Então, o Senhor Jesus, no seu amor, que o movia a servir as pessoas, se dedicava à tarefa de dar instrução a elas. Porque esse é o método de Deus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os escribas e fariseus, quem são estes? Os escribas, os teólogos, os responsáveis pela produção teológica, os intérpretes do Velho Testamento. E os fariseus, os membros da seita mais radical do judaísmo. Trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Interessante. Quanto que o Senhor Jesus passava a noite juntamente com os seus discípulos em alguma casa no Monte das Oliveiras, uma mulher mantinha intercurso sexual com um homem. E essa mulher é trazida pelos escribas e fariseus para dentro do templo. E aqui nos chama a atenção um fato: ninguém adultera sozinho. Cadê o homem? O que significa, portanto, que nem tudo da pauta feminista deve ser rechaçada por nós, ou rechaçado por nós. Porque se entendemos que o nosso chamado é um chamado para o exercício da misericórdia, e o exercício dessa misericórdia é a expressão mais concreta de novo nascimento, não há mínima dúvida que nós cristãos devemos ser misericordiosos para com as mulheres, porque o que nós encontramos nesta passagem é elemento presente na cultura de todos os povos em todas as eras. Cadê o homem que estava com essa mulher na cama? Porque só ela foi levada ao templo. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença
uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. É chamado da igreja a dar visibilidade às pessoas, fazer com que elas sejam vistas, a fim de serem amadas. Esses homens deram visibilidade a ela, mas da pior forma possível, expondo sua vida. Aqui é a religião dedicada à tarefa de destruir vidas humanas. Então, jamais duvide do fato de que em toda a igreja local há filhos de Deus e filhos de Satanás. E que há pessoas no nosso meio que não se converteram, não vão se converter jamais. E que ao lado de outras que se recusam a crescer espiritualmente, cumprem esse papel nefasto de usar a Bíblia para destruir vidas humanas. Vejam, portanto, a importância de nós nos protegermos da religião. Isso tudo aqui pode se voltar contra as nossas vidas. Ninguém lida com a instituição religiosa impunemente. Foram religiosos que mataram a Cristo, ou que pelo menos botaram Cristo nas mãos dos detentores do poder político, e são religiosos com a Bíblia aberta no livro de Deuteronômio, no livro de Levítico, que naquela manhã estavam usando, repito, a Bíblia para destruir a vida de uma mulher. E mais do que isso, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Algumas tentações que não fazem parte do mundo do agnóstico nem do mundo do ateu. São tentações que dizem respeito à sua e à minha vida. Por exemplo, a tentação de pular do pináculo do templo. Esse é um problema nosso. Nós que podemos ser movidos a tomar a decisão insensata de correr riscos desnecessários em nome de uma fé infantil. Quando eu olho para essa passagem, percebo uma outra tentação. De nós justificarmos, como religiosos, as nossas canalices usando textos extraídos das Sagradas Escrituras, que são interpretados sem que se leve em consideração o todo da palavra de Deus e, acima de tudo, o espírito do Evangelho. Então, aqui esses homens fazem esta mulher ficar de pé no meio de todos. Expondo sua vida desnecessariamente. Lembro-me do reverendo Antônio Elias ter me contado a história de um presbítero de uma igreja na qual ele trabalhou, que havia se envolvido num caso de adultério com a empregada doméstica. Eu me lembro com emoção, e dele falar com emoção sobre o tratamento que ele deu a esse presbítero. Ele ficou sabendo do caso e disse a seguinte coisa: olha, vamos fazer algo, isso vai ficar entre nós dois. Eu não vou levar esse assunto nem para o conselho da igreja. Não vamos conversar com ninguém, eu só peço que você, com discrição, se afaste do que está fazendo, a fim de sua vida ser restaurada. E foi o que ele fez. E o reverendo conta
que por não ter deixado aquele irmão nu, pelado, em praça pública, ele teve o seu casamento preservado, se arrependeu do que havia feito, e 2 dos seus filhos se envolveram com o ministério sagrado. Que teria acontecido com a vida daquele presbítero se o reverendo tivesse trazido na frente da igreja para dar visibilidade para a vergonha humana? Isso não é coisa de crente. Verso 4. Disseram a Jesus: Mestre, observem, portanto, que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, como declarou o Senhor Jesus. Aqui eles estão dando um tratamento formal, o chamando de rabi, sem que o discurso tivesse a mínima conexão com o estado do coração. Mestre, esta mulher, aqui é a perda completa da identidade. É a religião perdendo de vista que o pecador continua sendo portador da imagem e semelhança de Deus. Aqui não é Sara, não é Maria, não é Isabel, é esta mulher. Esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. É interessante como que esse pecado nos incomoda. Agora, sugiro a você, a fim de que você tenha ideia do que os pecados de natureza sexual representam para Deus, quando comparados a outros pecados, que você faça um levantamento nas Sagradas Escrituras de todas as passagens que diretamente falam sobre sexo, e compare com as passagens bíblicas que falam sobre o pobre, sobre o exercício da misericórdia, sobre a justiça social. Você vai ficar chocado e chegará à conclusão que há alguma coisa de equivocada com a nossa ética, com a interpretação das Sagradas Escrituras. Porque dificilmente alguém que tem comportamento racista, alguém que explora a mão de obra da classe trabalhadora, um avarento, um mentiroso, recebe esse tratamento por parte da religião. Não é nada novo. E aqui nós estamos vendo, repito, esses homens com a Bíblia aberta, com essa ética truncada, usando a Bíblia para destruir a vida de um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, em plena festa dos tabernáculos. Ela passou essa madrugada na cama com o homem. E tem mais, na lei, em Levítico 20, verso 10, em Deuteronômio 20, ou 22, versos 22 e 24, nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Parece as mensagens que eu recebo nas redes sociais. O que o senhor tem a dizer sobre ideologia de gênero? O que o senhor tem a dizer sobre aborto? De pessoas que torcem para que eu emita uma opinião sobre alguns desses temas que me comprometa. Isso não é coisa de crente e é prática presente na vida de supostos cristãos do Brasil inteiro.
Tu, pois, que dizes? Por que essa pergunta? Tu, pois, o que tu tens a dizer sobre esta mulher na cama, traindo o seu noivo, ou talvez o seu marido, à luz do que Moisés ensina sobre adultério? E aí então, a Bíblia dá uma explicação. Aqui nós não sabemos se foi João que falou isso. Aliás, nós não sabemos nem se esta passagem faz parte do original do Evangelho de João. Há um debate secular sobre a localização de João 8 na Bíblia. Em alguns manuscritos aparece no Evangelho de Lucas. E em alguns dos manuscritos mais antigos sobre o Evangelho de João não aparece. Agostinho chega ao ponto de fazer o seguinte comentário: eu temo que essa passagem tenha sido tirada das Sagradas Escrituras por conta de pessoas temerem esse Cristo liberal, de João capítulo 8. Esse Cristo que parece relativizar o adultério. Tu, pois, que dizes? Comentário: isto diziam eles, tentando-o, colocando-o em prova, o que significa, portanto, que nós podemos apresentar a Deus perguntas desonestas, que têm como objetivo levar-nos a nos eximirmos de uma responsabilidade perante Deus. São perguntas desonestas porque nós esperamos que as respostas sirvam como subsídio para a negação de uma fé que não nos é conveniente. Isto diziam eles, colocando em prova, para terem de que o acusar. Porque vejam só, se Jesus dissesse, podem matar, eles espalhariam por Jerusalém, fariam correr por todo Israel a seguinte notícia: ele não é esse profeta do amor que vocês imaginam. Olha como ele é contra o povo, olha como que ele é contra a mulher. Ele não é diferente dos demais rabinos. E observe esse elemento de esquizofrenia da sua mensagem. Ou então, eles poderiam alcançar uma meta mais elevada ainda. Conhecendo o estilo de pregação de Jesus, os temas mais presentes na sua mensagem, como que ele falava muito pouco sobre sexo e demais sobre o amor, sobre o exercício da misericórdia, da compaixão, eles apostavam na seguinte coisa: vocês querem ver? Ele vai se levantar contra Moisés. Ele vai acusar Moisés de erro, e aí ele está perdido, que nós vamos espalhar pela nação que ele não é calvinista, que ele não é reformado, que ele não é suficientemente protestante. Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Que não haja uma só pessoa aqui envolvida com esse tipo de erro. Que não haja uma só pessoa aqui dando as boas-vindas à incredulidade. Eu me lembro que quando me aproximei dessa igreja, os meus primeiros anos de convertido, eu dividia muito as minhas experiências com o meu querido Vanderlei, especialmente pelo fato de termos morado juntos
no período de seminário, nós vivemos então no internato, no Seminário Presbiteriano do Norte, eu dividia essas lutas com ele, crises de fé incessantes. O diabo não me dava trégua. Os ataques vinham de todos os lados, o que foi de um valor incalculável para a minha vida, porque me pôs para amar os livros, para estudar apologética, para procurar fundamento para a minha fé e exatidão para a minha teologia. Mas que dias de tormento! E me lembro que não houve uma só dúvida que eu tivesse celebrado, para a qual eu tivesse dado as boas-vindas, porque eu queria desesperadamente crer, porque com 20 e poucos anos de idade, eu havia chegado à conclusão, através do contato com essa igreja, que era Jesus Cristo ou um deserto de gelo, ou a inexistência de Deus num vácuo hostil. Eu não sei como que pessoas podem brincar com a Bíblia. Eu não sei como que pessoas, diante das dúvidas, ficam, não saem em busca das respostas, a fim de poderem adorar a Deus com todo o seu ser, com toda a sua alma, com todo o seu coração. E isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Agora, olha a resposta de Jesus, e que Cristo não se relacione com ninguém desta igreja, da forma como se relacionou com aqueles teólogos, aqueles pregadores, aqueles rabinos do passado. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Você imagine a cena. Você procura Jesus, e Jesus diz: eu não tenho tempo para perder com a sua sem-vergonhice. Ele não olha nos seus olhos, ele o ignora, ele se volta para o chão. Como que se a dizer, essa gente está brincando de religião. E aí entra aqui a dúvida horrorosa de todos os estudiosos do Novo Testamento acerca do conteúdo da escrita, o que ele estava escrevendo ali. Ninguém pode dizer. Alguns afirmam que ele estava botando os nomes dos escribas e fariseus e os associando com os pecados com os quais eles estavam envolvidos. Outra, que ele estava rabiscando, ignorando. Numa interpretação livre, sem a mínima certeza de que o que eu estou dizendo corresponde à realidade dos fatos, muito embora haja fundamento teológico do que eu vou lhes dizer, eu olho para aquilo como se estivesse olhando, meu pai, isso é pavoroso o que eu vou lhe dizer, para um livro que você está pedindo para que Deus escreva. Você emite um julgamento moral, e Deus vai lá e registra o julgamento feito. E a cada dia, à medida que você faz avaliações de natureza moral, e condena pessoas em razão das suas ações, das suas reações, dos seus comportamentos, do que fazem, do que deixam de fazer, esse livro vai sendo escrito. No dia do juízo final, esse livro será devolvido para você, para que você o leia. E uma pergunta lhe será feita:
você viveu, encarnou, praticou o que passou a vida inteira a prescrever para o próximo? Por isso que eu lhes digo, tem que haver um juízo final. E a base, o fundamento do julgamento, são as nossas próprias palavras. Como seres morais que não conseguem passar por esta vida sem fazer avaliações de natureza moral. Bom, o fato é o seguinte, o mais certo quanto a essa atitude de Cristo é que ele não tem tempo a perder com religiosos empedernidos, que estão brincando com a fé em Deus. Observem que nós estamos aqui diante do comportamento daquele que mais amou, daquele que tocava nas feridas dos leprosos, daquele que não ignorava cego, que não banalizava a vida de nenhum necessitado, mas no caso específico da relação com religiosos, envolvidos com a tarefa, repito, de usar a Bíblia para matar, nós o vemos os ignorando. Inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, por que que eles insistiram na pergunta? Porque o Senhor Jesus guardou silêncio. Porque eles falaram e Cristo permaneceu quieto. Por isso que a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você se relaciona com esta fé de modo diferente, de modo diferente daquele mediante o qual você se relaciona com a sua profissão, pela qual você tem dado o seu sangue, obviamente, não espere encontrar a Deus. A resposta será essa. Como insistissem na pergunta, insistissem no quê? No plano de matar Jesus Cristo. Como insistissem na pergunta, aí Jesus se levanta. Vocês imaginem a cena. Jesus cercado de gente, no meio daquela multidão, ele, a mulher e os escribas e fariseus. E aqui, ele se põe de pé, entrega a mensagem, vai direto ao ponto. Aquele que dentre vós estiver sem pecado. Alguns comentaristas bíblicos estão convencidos do fato de que Jesus está falando aqui de pecado de natureza sexual. Eu não estou certo disso, mas é muito provável que o seja. Porque todos são pecadores e na mensagem de Cristo você não vê o discurso do óbvio. Não se observa obviedade no Evangelho. O que pode ser que ele tenha dito é: aquele que dentre vós não estiver envolvido com esse mesmo tipo de prática, que seja o primeiro que cumpra o que Moisés prescreveu, porque o apedrejamento deveria começar com as testemunhas. Vocês foram testemunhas de um fato. E se sentem, portanto, em condição de tomarem assento no trono de Deus,
e emitirem um veredito eterno sobre a vida desta mulher. Esses dias eu aconselhava uma pessoa e ela falava dos amigos, dos parentes com os quais mantém relacionamento, que de uma forma ou de outra machucavam, segundo ela. Enquanto que eu ouvia o seu desabafo, uma pessoa que inclusive estava experimentando uma dor sincera, uma dor verdadeira. Que, contudo, fez que por amor a ela, eu respirasse fundo e desse a seguinte e cortante resposta para as suas queixas. Você não se comporta como uma pecadora que merece o inferno, você se comporta como uma rainha. Não há nada mais injusto do que nós cobrarmos o amor das pessoas sem darmos motivo para estima. O que você fala não é leitura da vida própria de quem vê a manutenção do seu batimento cardíaco como um ato de condescendência divina, de infinita paciência. É em razão desse conceito elevado de si mesma que você é tão cortante com o que fala, é tão franca, vai direto ao ponto, mas odeia que esta mesma franqueza seja usada na sua vida. Isso é hipocrisia. Então, esse comportamento desses homens é um comportamento completamente desconectado das bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. E como essa pessoa é humilde de espírito, foi humilhada pela lei, se vê como pecadora, ela chora. O choro do arrependimento, da contrição. Bem-aventurados os que choram, porque percebem que pecaram contra um Deus amoroso e que pedia de suas vidas o que é sensato. E essas pessoas choram e têm suas lágrimas enxugadas por este Deus, que, embora resista ao soberbo, concede graça ao quebrantado de coração. E porque esta pessoa foi humilhada, esta pessoa chorou, ela é doce, ela é mansa e está habilitada a possuir a terra. Um crente pavio curto, um crente intratável, um crente mercadoria frágil, é uma contradição. Como diz o grande Martin Lloyd Jones, nós deveríamos ficar surpresos de ser tratados bem pelas pessoas. Ficar admirados de sermos honrados, porque conhecemos a nós mesmos. E sabemos que a nossa imagem pública, e é autobiográfico que eu estou dizendo, não corresponde à realidade do nosso coração. Então, este comportamento é o comportamento de homens completamente desconectados da visão de si mesmos. Não é o comportamento de quem foi humilhado, chorou e que por isso viu ser forjado no seu coração um espírito doce. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Aquele que dentre vós for partícipe da santidade de Deus. Aquele que entre vós for da referência do que é belo, do que é justo, do que é santo, que seja o primeiro a prescrever a sentença de morte para essa mulher.
E aí então, o que mais ama, o que nos ensinou a tratar todos com dignidade, ignora os teólogos. O texto diz: e tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, aqui o texto não está falando de convicção de pecado, aqui o texto não está falando de arrependimento que conduz à salvação. O texto está falando aqui de um sentimento de culpa. O texto está falando aqui de uma espécie de aritmética moral que você não precisa ser regenerado para estar habilitado a fazer. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, a coroada, os rabinos, os teólogos, os professores de teologia, foram os primeiros a se retirar. Ia fazer uma piada que eu fiz hoje lá na igreja, mas talvez não seja sábio. Bom, para vocês não ficarem com curiosidade, né? O que me chamou a atenção é o seguinte: os mais velhos, mas não tinha Viagra, como explicar um negócio como esse? A começar pelos mais velhos até os últimos. Ou seja, isso é muito bonito, eles levaram a mulher para a pessoa errada, porque o ministério de Jesus não é o ministério de Moisés, ele é o Cordeiro, o negócio dele é salvar, ele é especialista em gente desconjuntada, de gente que quer se reconciliar com o seu passado, que não sabe o que fazer com o seu presente, de gente que não consegue se olhar no espelho. Isso comove até a medula. E eles levaram a mulher para a pessoa errada. Ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Ao falar sobre no meio onde estava, muito provavelmente, aquele círculo de pessoas que estavam ouvindo o Senhor Jesus, que havia se formado, permaneceu, os escribas e fariseus se retiraram. Passou pela minha cabeça, eu não vi nenhum comentário bíblico, esse insight, que eu também não estou muito certo, se eu tenho direito de fazê-lo. Mas pode ser que naquele momento eles tenham vivido a seguinte experiência: esse cara é profeta, ele vai começar a mencionar os nossos nomes e os nossos pecados, nós estamos perdidos, vamos cair fora. Jacó, o que você tem a me dizer acerca de Isabel? E você, Abraão? Está lembrado, né, de você e Maria. E o que rolou naquela noite, quando vocês saíram da sinagoga? E quem aqui não olhou para os seios dessa mulher, para as suas coxas, para o seu quadril? Quem aqui entre vocês não ficou excitado com a cena? E aí fica só o Senhor Jesus e a mulher no meio onde estava. E aí, gente, esse mistério da vida. A providência divina usou essa canalha para que esta mulher se aproximasse de Cristo. O tiro do diabo saiu pela culatra, porque a Bíblia diz que no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. A porta que ele fecha ninguém abre, a porta que ele abre ninguém fecha. O diabo é o diabo de Deus. E por isso nós encontramos uma trama diabólica como essa, se voltando contra as intenções do reino das trevas, que era matar Jesus Cristo e acabar com a vida daquela mulher. Ficando só Jesus e a mulher
no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e aqui o Senhor Jesus se coloca de pé novamente. Não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: aqui nós nos deparamos com a ética sexual do Novo Testamento, revelada pela forma como Cristo lidou com essa mulher. Ele não a usou. Ele não a humilhou. Do ponto de vista do contato daquela mulher com Cristo encarnado, foi o primeiro homem verdadeiro que surgiu em sua vida. O primeiro que a respeitou, o primeiro que a tratou com dignidade, o primeiro que se relacionou com ela sabendo que nós, homens, somos responsáveis pelas mulheres que cativamos. E aqui, portanto, fica um vetor para você e para mim, da forma como nós devemos lidar com as mulheres. Não temos o direito de nos aproximar de nenhuma mulher, de tal forma que o nosso comportamento nos impeça de pregar o Evangelho para ela. Jesus se habilitou, humanamente falando, a dizer o que disse para esta pobre mulher, em razão do fato de não a ter usado, e com sua atitude misericordiosa, ganhado o seu respeito. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Porque é isso o que o Evangelho quer fazer por você e por mim. Não falta gente nos acusando. A igreja pode se levantar para nos acusar, o pastor, o presbítero, o diácono, Satã, todos os demônios, o juízo final, Moisés, o Antigo Testamento, membros da nossa família, nossa consciência, a religião. O mundo pode se levantar para nos acusar. Qual é a proposta, qual é o desejo, qual é a intenção de Cristo? É se interpor entre nós e aqueles que querem nos levar a desistir de nós mesmos, que querem nos levar a nós desistirmos da esperança de termos a nossa relação com Deus restaurada pela própria graça do Criador. Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Não há como nessas horas nós não nos lembrarmos de Romanos capítulo 8. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Eu passei agora uns 6 dias na cidade de Nova York, para gravar um especial para as redes sociais. Então, em razão das informações do frio, disseram que a cidade estava muito fria, eu levei uma bota que eu havia comprado um tempo atrás para neve. A propaganda aguenta 20 graus abaixo de zero. Só que andando o dia inteiro com aquela bota, teve uma gravação que nós fomos de mais ou menos 10 da manhã
até umas 8 horas da noite, e também eu não sei se por estar ficando coroa, já ser coroa, meus pés ficaram inchados, a bota ficou desconfortável, de maneira que eu falei, eu não tenho mais como andar com essa bota, está causando muito calor, desconforto, está fazendo meu pé doer, e quando o pé incha eu não consigo mais andar. E então parti para uma loja daquelas e comprei um tênis, que maravilha, quando eu botei o tênis, e assim eu fui levado a pensar nessa espécie de relação que nós mantemos com Deus, que pode ser comparada a essa bota apertada, essa coisa que faz a gente doer, andar se arrastando. Gente, não é possível que o Filho de Deus tenha assumido a forma humana, tenha sido espancado, torturado, posto no madeiro, para nós continuarmos a viver, sabe, nos arrastando pela vida, incapazes de deixarmos o passado passar. E a graça divina reprocessar a nossa história. E aqui está o Senhor Jesus dizendo, ninguém te condenou, a parte final é maravilhosa. Ninguém, Senhor. Ninguém. É aqui que, em parte, a crise do divã se resolve, em parte. Por quê? Eu abri mão de negar fatos, eu abri mão de racionalizações, eu abri mão de imputar a minha responsabilidade, a minha constituição genética, as experiências vividas dentro de casa na primeira infância, ao contexto político e econômico. Aqui eu contei com o Evangelho, com a palavra de Cristo, com um Salvador que se dirige a mim nesses termos, ninguém, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Ah, meus amados irmãos, eu tenho 3 verdades a dizer sobre esse verso, que eu não posso me esquecer de nenhuma delas. Orem aí, porque como eu não estou com anotações, são 3 fatos, são proféticos, da mais profunda importância. Vamos lá, que Deus me ajude a apresentar todos eles. Número 1. Mistério da vida. Essa mulher foi para a cama com um homem, traiu o seu noivo, pecou contra o seu marido, mas Deus usou o adultério para que ela se tornasse melhor, em razão do seu encontro com Cristo, de maneira que aquele homem receberia uma mulher mais santa dentro de casa, porque a graça reprocessadora entrou em atuação e transformou a maldição em bênção, a vergonha em fé, a humilhação em justificação. Agora, quantos homens estão em condição de fazer essa leitura dos fatos da vida? Eu concordo com C.S. Lewis, quando ele diz que Deus nem sempre dá a nós a vitória sobre o pecado. Durante um tempo, Ele dá perseverança para que a gente lute contra o pecado, sem nos dar a vitória. É uma das explicações que eu encontro na vida para as minhas surpreendentes fraquezas. E tenho para mim
que sem elas, sem a interpretação que eu delas faço à luz do Evangelho, eu estaria perdido. Porque são elas que, depois de um congresso em que pessoas elogiam a minha mensagem, eu sou levado a dizer: um pregador pode se tornar popular sem que seu ministério seja aceitável aos olhos de Deus. Não há conexão sempre entre performance no púlpito e santidade de vida, pois na Bíblia até uma mula pode comunicar a verdade. Olha, e com santo temor eu diria para alguns que aqui se encontram, talvez uma quedinha na sua vida seria uma maravilha para o seu cristianismo. Uma madrugada vendo bobagem na internet. Para você entrar por essas portas, deixando do lado de fora o seu cetro, sua coroa, a fim de se cingir de uma toalha para lavar os pés dos seus companheiros de tentação. Outro ponto. Nem eu tampouco te condeno. Não é arrogância da minha parte dizer que, se eu estou pregando a palavra de Deus nesta noite, eu sou embaixador do reino de Deus nesta igreja. Me perdoe a prepotência, mas a Bíblia me habilita a dizer que eu sou representante do reino de Jeová. E na autoridade de porta-voz do reino universo, eu quero lhe dizer que, se você se arrependeu dos seus pecados e confiou na obra de Jesus Cristo realizada na cruz, você está livre de toda condenação, e o Rei do Universo se dirige a você nesses termos: nem eu tampouco te condeno. Agora vá e reprocesse a sua história, e recomece sua vida. Outro ponto. O Espírito Santo me ajudou, porque eu guardei os 3 pontos finais. Esse negócio de Botafogo campeão, noites mal dormidas, essa coisa, prega de manhã, não deu nem para passar em casa, tomar banho, nada, vim direto para cá. Então, nem sempre a memória ajuda. Pois bem, faz lembrar aquela história do sujeito que falou para o outro: olha, rapaz, encontrei um remédio, que é uma coisa maravilhosa, remédio para memória, que é um negócio extraordinário. Qual é o nome dele? Parceiro, qual é o nome da mulher de Romeu? Julieta. Julieta, qual é o nome daquele remédio que eu estou tomando para a memória? Lá na Barra o pessoal ri mais das minhas mensagens, das minhas piadas. E, velho, piadas surradas, e o pessoal ri por misericórdia. Pois bem, a maravilha do verso 11, membros da minha querida igreja, que serviu de maternidade para o meu espírito, ouçam que este verso 11 revela. Nós estamos aqui diante como que eu poderia dizer? Da diferenciação que o Evangelho faz entre pregar moralidade e pregar o Evangelho. Preste atenção, os irmãos que estão envolvidos com grupos pequenos, estão envolvidos com missões transculturais, estão envolvidos com o trabalho de evangelização do Brasil, que estão subindo o morro, e graças a Deus que a Betânia abraçou a missão integral da igreja, para pregar o Evangelho. Entenda uma coisa: nem eu tampouco te condeno, vai, não peques mais. Se você inverter a ordem, você não está pregando mais o Evangelho, você está pregando moralidade.
Primeiro, a pacificação do ser. Primeiro, o perdão. Primeiro, a aceitação. Primeiro, o banimento do medo, do pavor. Primeiro, nem eu tampouco te condeno, para sempre. Tu estás perdoada. Não tenho a mínima dúvida que o que habilitou o Senhor Jesus a dar essa declaração é que ele havia feito uma leitura intuitiva. E Jesus tinha poder para isso. Que eu disse hoje de manhã lá na igreja. O que eu acredito que aconteceu? Ao comparar o comportamento de Jesus com o comportamento dos escribas e fariseus, o Espírito Santo a ganhou pelo amor. E de tão encantada que ela ficou com a doçura de Cristo, ela foi levada a um arrependimento que não pôde articular, mas que o Senhor Jesus detectou. Nem eu tampouco. Meu Deus do céu, olha o que ele está dizendo. Os tarados não puderam condená-la, porque foram calados por Cristo. O diabo teve que fechar a boca. Moisés saiu correndo. Que observem, aqui eu estou entrando num terreno ultra pantanoso. Porque não há mínima dúvida que o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, que parte do Velho Testamento não nos diz mais respeito, caducou. O que o Jesus está dizendo é o seguinte, que a ética evoluiu com a vinda dele. Não há mínima dúvida. Aqui a Bíblia está fazendo uma diferenciação entre leis morais, leis civis e leis cerimoniais. Não temos mais que ouvir as leis civis do Antigo Testamento, elas caducaram. Isso aqui era lei civil. Não temos mais que nos preocupar com leis cerimoniais. O culto é simples, é batismo, ceia, pregação, oração. Resta o amor, as leis morais, os 10 mandamentos. O grande problema é quando nós invertemos a ordem das coisas. Quando o discurso é moralista, não peques mais. Isso é uma covardia, porque nós não podemos esperar que não regenerados tenham um comportamento de regenerado. Primeiro, perdão. Primeiro, o abraço de Deus. Primeiro, o coração selado com a promessa do Evangelho. Vai, não peques mais. E assim, portanto, irmãos, tantos jovens aqui presentes, que esses dias me emocionaram profundamente, falando do seu amor e dos convites. Meu Deus, adolescente querendo me ouvir. Às vezes eu acho que ninguém me entende. Começar pela minha mulher. Entenda uma coisa, assim é o discipulado. A gente não começa falando sobre homossexualismo. Nós não começamos falando sobre castidade. Nem sobre justiça social, nem sobre o pobre. Primeira coisa é o Evangelho. Você já se reconciliou com Deus? Você já recebeu o beijo de Cristo? Já sentiu o seu abraço? Aí sim, essa pessoa pode dizer, nunca fui tão feliz em minha vida. Ele reprocessou a minha história. Ele me deu a consciência do perdão. O Espírito testifica com o meu espírito que eu sou filho. Aí agora sim. Então vamos falar sobre dinheiro, vamos falar sobre justiça social, vamos falar sobre o sermão da montanha, mas se invertermos a ordem, isso aqui se transforma, repito, não é a primeira vez que eu me dirijo à igreja dessa forma, isso aqui se transforma numa usina de gente neurótica, e os psicoterapeutas de olho na igreja, porque nós estaremos usando as classes de escola dominical, os grupos pequenos e o púlpito para enlouquecer as pessoas. É óbvio que há espaço para ética. É certo que há uma ética sexual nas Sagradas Escrituras, não há mínima dúvida com relação a isso. Como é que você vai lidar com a intimidade do próximo impunemente? Foi criado a imagem e semelhança de Deus. Tem que administrar isso com
doçura, com amor, com respeito, com responsabilidade. Mas primeiro, a meta é o homem, a mulher ouvirem: nem eu tampouco te condeno. E a partir do ser tornado nova criatura, do paralítico habilitado a andar, nós vamos pedir para que ele se levante, tome o leito e volte para casa. E viva para a glória de Deus. Irmãos, o que é que nós tivemos aqui nessa noite? E observem, com toda a imperfeição e idiosincrasias do pregador. Outro dia alguém disse: Antônio, quando você prega, você faz muita careta. Mas eu não tenho dúvida que examinar esse texto é uma experiência apologética. O que eu estou querendo dizer? Esse texto evidencia que o Evangelho é palavra de Deus, porque aqui nós temos os sinais da inspiração: beleza, simetria, equilíbrio, doçura, verdade, franqueza, e um Cristo absolutamente encantador, a ponto de aprendermos com essa passagem a seguinte coisa: não queira levar pessoas a Cristo para que elas sejam destruídas. Não use o Evangelho para esmagar a cana quebrada, apagar a torcida que fumega, porque Cristo vai estar contra você. O ministério de Cristo é o de fazer os que estão curvados olharem para o céu. O ministério de Cristo é fazer com que o homem e a mulher possam dizer: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Que essa noite tenha sido uma noite de libertação para a vida dessa igreja em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Meu querido companheiro de confissão, pode vir aqui orar? Domingo passado o pastor Vanderlei pregou na igreja. Os irmãos hoje me disseram: foi uma bênção. Uma bênção. E agora eu vou pedir para que ele ore. Ele ore por você e por mim. Sabe o que Lutero diz? Lutero diz a seguinte coisa: nada mais fácil do que você verbalizar o Evangelho, mas nada mais difícil do que crer no Evangelho. Crer nisso aqui está no campo do milagre. Crer num Cristo como esse, que ampara, que justifica, que silencia a lei, faz Moisés voltar para o seu devido lugar. É a obra do Espírito, e por isso nós devemos clamar. Devemos clamar para que passemos a acreditar no irracional, no absurdo da pregação do Evangelho, que nos revela esse Deus surpreendentemente misericordioso. Vamos orar então com o pastor Vanderlei?